Mateus 20, 17 até 28. Diz assim a santa palavra do Senhor. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e pedir mais uma vez a bênção de Deus para a sua palavra, para que nós possamos dar a devida atenção à palavra do Senhor. Oremos. Grandioso Deus, mais uma vez nós nos humilhamos, Senhor, na Tua presença, reconhecendo que somos incapazes, ó Pai, nós mesmos, de podermos atentar, ó Pai, de maneira eficiente para a Tua palavra e assim retermos dela o que é necessário em nossas almas. Senhor, queremos confessar a nossa debilidade, a nossa indisposição inerente, Senhor, a nossa preguiça, Senhor, mental. Que o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, que age no culto pela Tua palavra, que Ele possa preparar nossas mentes e corações, para que possamos, uma vez recebida a Tua palavra, possamos praticá-la e assim glorificarmos o Teu nome. Ajuda, ó Pai, a Tua igreja, é o que nós pedimos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, hoje, pela graça de Deus, nós vamos ser testemunhas aqui da instalação do pastor Ilianai, que já serve como pastor nessa igreja, e também do presbítero Renan. E talvez a pergunta que se faça nesse momento, uma vez que eles já exercem o seu ofício aqui, nesta igreja, a pergunta é: por que é necessário, de novo, fazer isso para que eles continuem exercitando o que eles já realizam nessa igreja, né? Para que eles continuem exercendo seus ofícios? Por que é necessário haver uma instalação como vai haver nesse momento, para que eles sejam agora oficiais, supervisionados e cuidados pela Igreja Reformada em Cabo Frio, no Rio de Janeiro? Certamente, meus irmãos, nem todas as coisas que nós fazemos em termos de liturgia e culto, eles estão expressamente ordenados na palavra de Deus. Nem todas as coisas nós recebemos ali de maneira literal aquilo que vamos fazer ou realizar em termos da condução da igreja do Senhor. Entretanto, meus irmãos, nós podemos deduzir da palavra de Deus e justificar esse ato que vamos realizar daqui a pouco, a instalação desses homens nos seus ofícios aqui nessa igreja. E para dar um texto sobre isso, um princípio que justifica aquilo que vamos fazer, é o princípio de 1 aos Coríntios 14, 40, onde o apóstolo Paulo disse o seguinte: tudo, porém, falando em termos da igreja do Senhor e da liturgia, do culto, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então é nessa boa ordem como a igreja de Cristo deve funcionar. Hoje esses oficiais, eles passam a serem oficiais da Igreja Reformada
em Cabo Frio, de onde agora vão receber encorajamento, conselhos e também direção para o seu trabalho. Logo, meus irmãos, nós precisamos hoje lembrar sobre então algumas características desses servos de Deus que continuarão a realizar os seus serviços aqui nessa igreja. E podemos então, olhando para esse texto que nós lemos em Mateus 20, 17 até 28, embora a pregação vai se concentrar dos versículos 20 a 28, o tema que podemos dar para essa passagem é o seguinte: aqui, para nós, um bom discípulo de Cristo em seu ofício não é um dominador, mas ele é um servo de todos. E é isso que vamos ouvir nessa tarde. Então vamos ao texto diretamente. Primeiramente, meus irmãos, vamos entender o contexto em que Cristo expressou essas palavras aqui que nós lemos. Na passagem anterior, ou seja, versículo 17 que nós lemos até o versículo 19, o Filho do Homem, o Mestre, o Senhor Jesus, ele está descendo da Galileia e ele está indo para Jerusalém para completar a sua obra de salvação. E enquanto então ele está fazendo isso, está se direcionando para esse lugar de onde ele vai sair morto, ali ele vai cumprir a sua missão, o Mestre mais uma vez ele conversa sobre a sua morte e ressurreição. Observe novamente aí o versículo 17, onde esse ensino, essa doutrina está sendo aí exposta. Mas então, de repente, a mãe de 2 dos seus discípulos, para quem Jesus está ensinando essa verdade, e aí já é a partir do versículo 20 agora, a mãe de 2 desses discípulos, e o nome dela é Salomé, ela é a mãe de Tiago e também de João. Isso não está aqui, esses nomes, mas se encontram no Evangelho paralelo, que trata do mesmo evento. Essa mulher então de Zebedeu, que é um pescador da Galileia, ela faz agora um pedido inusitado ao Senhor Jesus. Salomé então se prostra diante do Senhor Jesus Cristo e pede ao Senhor que Tiago e João se sentem um à direita de Cristo e o outro à esquerda de Cristo, do trono que Jesus tem nos céus. Não só ela pediu isso, mas no Evangelho paralelo também esses 2, Tiago e João, fazem o mesmo pedido, ou seja, eles estão juntos, eles vão até o Senhor Jesus Cristo e eles fazem esse pedido inusitado ao Senhor Jesus Cristo. Agora, por que ela faz esse pedido ao Senhor Jesus? Talvez, meus irmãos, isso é resultado, é uma reação ao que os seus filhos, Tiago e João, contaram a ela sobre algo que Jesus já havia ensinado. Veja, por exemplo, capítulo 19, versículo 28. 19, 28, nós lemos assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, provavelmente por causa disso aqui, eles vêm com a sua mãe, Salomé, e eles fazem esse pedido ao Senhor Jesus Cristo. Então, o pedido não é uma coisa ruim, né? O pedido da mãe deles, Salomé, não é de todo ruim. Salomé é uma mulher piedosa aqui. Ela é uma mulher crente. Ela crê no reino de Deus. Ela tem dado provas da sua piedade pelo fato que ela vem acompanhando Jesus desde a Galileia. E ela vai acompanhar Jesus até o momento da sua morte. Você pode ler isso em Mateus 27, 56. Ela está lá. Ela acompanhou todo o ministério de Jesus e ela então é uma mulher piedosa. Ela crê no reino, ela crê no Senhor Jesus Cristo. Então, o pedido de Salomé é para ver seus 2 filhos numa posição mais próxima de Jesus no seu reino. Então, isso é uma coisa boa, porque, é claro, toda mãe quer ver os seus filhos próximos do Senhor Jesus Cristo. E ela quer isso em relação aos seus 2 filhos, que eles estejam mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Agora, perceba como rapidamente
esses futuros líderes da igreja, eles se esquecem do que o Senhor Jesus havia ensinado. E aí, aqui está o ponto que é o contraste desse pedido inusitado. Então ela faz esse pedido, eles estão lá também, eles corroboram com esse pedido. Há algo que nós podemos dizer legítimo nisso tudo aqui, mas então, quando nós comparamos aquilo que Jesus já havia ensinado anteriormente, nós podemos perceber aqui uma inconsistência nesse pedido. Existe uma ignorância, e não só uma ignorância da parte desses discípulos ao pedir isso, mas de fato pecado mesmo também, orgulho em seus corações. Mateus 18, você voltando mais um capítulo aí, 19, 18, no versículo 1, os discípulos tinham vindo ao Senhor Jesus e lhes perguntaram o seguinte: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Então foi essa pergunta feita anteriormente. E Jesus então, nesse contexto, pegou uma criança e disse aos seus discípulos, veja, versículo 3 e 4 agora, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então esse foi o ensino de Cristo nessa ocasião. Cristo mostrou então que o reino de Deus, em verdade, é dos humildes, é dos simples, tal como é uma criança, que você pega na mão, você leva e ela vai, ela não questiona, são seres simples. Além desse assunto, meus irmãos, já exposto pelo Senhor Jesus Cristo, também a parábola registrada antes de nosso texto, aqui em Mateus 20 mesmo, versículos 1 a 16, que é a parábola dos trabalhadores na vinha, realça-nos a estranheza com esse pedido de Salomé. Nós não vamos entrar, obviamente, nos detalhes agora, lendo essa parte, mas apenas lembrá-los da aplicação que o Senhor Jesus fez no final, no versículo 16, onde ele disse o seguinte: assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas é interessante perceber, na parte A desse versículo, assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Então, tocando novamente nesse assunto da humildade, aquilo que Cristo fala aqui, no assunto daquele que chama e não de você se dispor, se colocar numa posição. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, Jesus responde no versículo 22 e 23 agora o seguinte, ele diz: mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então veja o pedido ousado, inusitado, diante daquilo que Jesus já havia informado sobre o que é o reino e a natureza daqueles que herdam o reino. Não tem nada a ver com orgulho, tem tudo a ver com humildade, de esperar ser chamado e não se colocar numa posição elevada. Veja a arrogância desses dois discípulos do Senhor, Tiago e João. Eles respondem: podemos. Eles acham que podem beber o cálice do Senhor. Então, percebemos um misto aqui de ignorância e, por outro lado, esse coração orgulhoso desses discípulos. Jesus então responde: ok, vocês vão beber esse cálice. Então, como nós podemos entender esse cálice que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui do seu sofrimento. O cálice tem a ver com os seus sofrimentos. Ele vai beber esse cálice amargo quando ele estiver ali no Getsemane e posteriormente na cruz, no Calvário. E de fato, esses discípulos, eles beberam desse cálice. Tiago, por exemplo, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Atos 12, nós podemos ver o martírio do discípulo Tiago.
João, segundo a tradição, foi colocado num caldeirão de óleo. Ele passou por sofrimentos. Um óleo quente, ele foi colocado naquele caldeirão. Isso é o que a tradição fala. Não sabemos se é fato, mas isso está registrado. Mas o fato é que ele foi preso, então, foi colocado naquela ilha de Patmos e ali ele morreu. Então Jesus diz: vocês beberão. Jesus responde: mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-los, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, meus irmãos, precisamos nos lembrar que a posição de honra, ela não é tomada, mas ela é dada. Isso corrobora com outros textos em que Deus diz que resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Agora, então, saindo dessa cena, desses dois irmãos e a sua mãe, vamos aos demais discípulos. Isso está no decorrer, então, do nosso texto. Essa atitude daqueles dois irmãos, Tiago e João, trouxe reações aos outros discípulos. Versículo 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então, a indignação tomou conta desses 10 discípulos. Mas essa indignação, meus irmãos, não tem a ver com um sentimento de ira pela ousadia de Tiago e João. Não é essa reação, não é essa ira legítima por uma coisa errada, não é essa ira que faz parte daqueles 10 discípulos, não. Essa indignação aqui tem a ver com ciúmes da parte daqueles 10 discípulos. Porque esses 10 têm a mesma ambição dos dois. Esse é o fato aqui. Eles também, não diferentemente dos dois, querem estar numa posição elevada diante de Cristo. E esse é o mesmo sentimento, meus irmãos, carnal, pecaminoso, que faz parte, por exemplo, dos fariseus, dos escribas, dos principais sacerdotes. Basta você olhar para um capítulo seguinte, aí, o 21, versículo 15 e 16, nós temos a mesma palavra acontecendo aí. Quando você lê que eles se indignaram, é a mesma palavra que está atribuída aos discípulos. Então nós lemos assim: primeiramente, Jesus havia efetuado uma cura no templo, e aí lá estão os principais de Israel, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então, o que é essa indignação da parte desses principais? É ciúme, é inveja pelo fato de que agora tem em Israel um mestre, alguém que ensina não conforme eles aqui, mas de fato como tendo autoridade para fazer isso, e eles estão enciumados com essa posição que Jesus tem ocupado. Então, da mesma forma, esses discípulos do nosso texto têm esse ciúme, essa indignação pecaminosa pelo fato do pedido de Salomé. A mesma coisa acontece, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 42. Jesus também, naquele momento, é tratado com certo ciúme, uma certa inveja. Quando as pessoas viram o que Jesus fazia, na ocasião, o texto diz: e diziam: não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Eles não puderam conceber que Jesus tinha essa posição elevada pelo fato deles terem uma posição diante do povo de Deus. Então, Jesus, ele percebe essa ambição que está dentro do coração dos 12, e por isso, então, é que Jesus agora compara os governantes do mundo com os governantes da igreja. Ele vai estabelecer uma diferença, uma terreal, mundana, e um tipo de governança que é celestial, e que caracteriza os governantes do mundo, e então o que caracteriza os governantes, os líderes da igreja, que são os discípulos aqui no contexto. Veja o versículo 25.
Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Então, o que Jesus quer mostrar com essas palavras? Ele quer mostrar que tal atitude do coração dos seus discípulos é uma atitude mundana. Jesus, por exemplo, poderia arrogar para si tal posição e dominar sobre os seus discípulos, e não fez. Jesus não fez isso. Jesus é a pessoa com autoridade aqui, com domínio, com poder, e não exerceu isso diante dos seus discípulos. Mas então, os seus discípulos querem ter uma posição mais elevada do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Capítulo 19, versículo 28, mais uma vez, nós podemos ler aquelas palavras, 19, 28. Então, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o Senhor ele tem essa glória manifestada aqui, essa glória será concedida também aos seus discípulos, mas assim, entenda que Jesus tendo essa posição, ele não exerce isso com dominação sobre os seus discípulos. Ele os chama então em particular, interessante isso, esse Senhor da glória chama os seus discípulos em particular e ele vai ensinar então o que é o tipo de governo, como deve ser o tipo de governo dentro da igreja dele. Mas antes disso mesmo, pense em todo o contexto. Jesus está indo, ele que tem essa posição gloriosa, ele está indo para Jerusalém para servir ao seu povo por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Então isso tudo está dentro e está governando esse contexto aqui, em que os discípulos deveriam perceber isso, esse serviço, e não o percebem. Então, Jesus então vai fazer essa comparação com esses governadores deste mundo. Ele diz que os maiorais dos povos é quem busca exercer seu poder de cima para baixo. É isso que ele está falando aqui. Nós também podemos ver isso, meus irmãos, em nosso país nesse momento. Nós podemos entender as palavras de Jesus aqui. De fato, os maiorais, aqueles que têm poder, que têm uma posição de autoridade, é que de fato governam com mão de ferro, governam de cima para baixo. E nós, muitas vezes, nós temos percebido isso, que as pessoas não têm poder de reação, simplesmente são esmagadas diante de certos decretos ou leis injustas. O Salmo 2 também fala sobre isso, em termos dessas autoridades. Essas autoridades não aceitam serem governadas por Deus, por exemplo. Eles querem quebrar as suas algemas, querem se livrar do domínio do Senhor Deus. Essa é a situação dos líderes desse mundo, os líderes pecaminosos, cujos seus corações estão afastados de Deus. E esse pecado também, meus irmãos, é um risco que Jesus quer dissipar aqui na vida dos futuros governantes da sua igreja. Então, Jesus aqui está condenando, nesse versículo, qualquer tipo de domínio entre eles e sobre o povo, porque isso é incompatível com o reino de Deus em que Cristo é o supremo Rei. Essa é a verdade que nós encontramos aqui. Então, meus irmãos, a ordem que deve prevalecer na igreja do Senhor é esse tipo de ordem, o chamado para exercermos uma liderança, um governo diferente do mundo e conforme o Senhor Jesus Cristo. Veja então o versículo seguinte, como deve ser então essa gerência na igreja do Senhor. O Senhor então, Jesus Cristo diz assim, versículo 26 e 27, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Primeiramente, meus irmãos, o Senhor aqui, ele não está anulando um princípio de autoridade, de forma que agora os irmãos têm que negar que nessa igreja há autoridades,
aos oficiais da igreja. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aqui de forma alguma. Ele não quer negar um princípio de hierarquia de forma nenhuma, porque isso iria quebrar com o quinto mandamento, por exemplo, né? Isso aqui, por exemplo, os comunistas estão pregando, né? Que não há uma ordem de liderança e liderados, não, mas todos nós somos, de certa forma, agentes ou líder de nós mesmos. Mas o ponto, então, aqui é o seguinte: Cristo aqui está rejeitando completamente a atitude competitiva e de vanglória dos seus discípulos. Enquanto que a grandeza dos governantes do mundo está ligada a esse tipo de competição e de dominação, a grandeza dos líderes da igreja de Deus, ou do Senhor Jesus Cristo, está ligada com o serviço. O serviço marca o governo dos oficiais de Cristo. Primeiramente aos discípulos. Os discípulos então passaram, instituíram presbíteros, pastores, e é assim que a igreja de Cristo ela deve ser governada, por meio do humilde serviço conforme o serviço do Senhor Jesus Cristo. Então observe a estrutura do governo de Cristo que nos é ensinada aqui. O serviço é a estrutura que rege o reino espiritual. Onde existe um governo legítimo de Cristo, ali deve haver também o serviço. É nessa ordem. Servir é uma norma para todos na igreja. É assim que a igreja se dispõe entre cada irmão. E ao mesmo tempo, havendo essa hierarquia, tendo oficiais e a igreja, os oficiais devem ser fiéis a Cristo por meio do serviço à igreja e a igreja servindo também a esses oficiais mutuamente, todos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Esse serviço deve levar à edificação do corpo de Cristo. Veja, por exemplo, como os apóstolos entenderam isso no decorrer, né, da revelação. Paulo entendeu isso, embora ele não é contado entre os 12, ele é um discípulo fora do tempo, ele recebeu tudo o que precisava para o seu ministério por meio de revelação do Senhor Jesus Cristo. E é interessante perceber como ele tinha essa noção de serviço lá em 1 aos Coríntios 9, 19. Esse é só um dos textos onde ele se coloca nessa posição de um servo diante da igreja aos Coríntios aqui, né, o contexto em que ele está falando. Então, 1 Coríntios 9, 19, o apóstolo Paulo fala assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, né? Não é só esse texto em que ele se coloca como um servo, um escravo dos seus ouvintes, né? Mas aqui está então um exemplo de como os discípulos entenderam esse serviço diante do Senhor. Também, o texto de 1 Pedro, o apóstolo Pedro entendeu isso também, no capítulo 5 de 1 Pedro, versículos 2 e 3, ele falando aos presbíteros da igreja, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então aqui nós podemos ver implicitamente o serviço que é cumprido pelos presbíteros da igreja. Eles não agem com dominação, eles agem voluntariamente, eles servem ao Supremo Pastor, sendo também um pastor. Versículo 4, né? Nós temos aí o Supremo Pastor. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória, né? Então, nesse serviço dos presbíteros ainda há uma recompensa graciosa. Então, e onde que os presbíteros vão buscar esse modelo de serviço, né? Nós já falamos implicitamente aqui no nosso texto, né? O Senhor Jesus Cristo estava concorrendo para a sua missão final. Esse é o seu ato voluntário, é o seu serviço a nós, é o serviço aos discípulos, é o seu serviço a nós. E veja então a comparação, versículo 28. Nós lemos assim, diante de tudo isso que ele fala, né,
Versículo 27 terminou com: e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, e aí a comparação, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, meus irmãos, o serviço dos oficiais dessa igreja deve estar intimamente ligado com o serviço do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, se fosse resumido em uma palavra, seria isso: serviço. Ele veio deixando a posição gloriosa que ele tinha, ele não arrogou para si essa posição, mas se fez um servo, agindo de maneira a assim edificar a sua igreja, a salvar o seu povo, a edificar o seu povo. Então, isso está expresso, por exemplo, em Filipenses 2, de uma maneira muito mais vívida. Podemos abrir nesse texto também, para lembrarmos das palavras que são ditas pelo apóstolo Paulo. Isso deve marcar especialmente os serviços oficiais, mas também o serviço de cada membro da igreja. O apóstolo Paulo escreve assim sobre o Senhor Jesus Cristo, versículo 5, Filipenses 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, desde toda a eternidade, Jesus Cristo sempre foi grande. Por toda a eternidade, ele compartilhou a glória que o seu Pai tem, a glória divina. Ele não tinha nada para provar, ou nada mais para ganhar em termos de sua glória. Ele já era Deus, ele tinha tudo. Como seu Pai, ele compartilhava de todo o poder, de toda a glória, de toda a exaltação, de toda a riqueza. Mas ele veio a esse mundo, meus irmãos. Ele não veio então para requerer esse serviço no primeiro momento, mas ele veio para servir. Servir então com a sua vida, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu ser divino. Foi assim que ele veio servir. Ele veio dar a sua vida como resgate por muitos. Nós lemos aqui versículo 28, e essa palavra resgate é uma palavra totalmente ligada com a salvação, tem a ver com libertação, tem a ver com o fato que ele nos comprou. Nós éramos escravos de Satanás. Cristo, no seu serviço, então, nos comprou, não com ouro nem prata, mas com o seu sangue, com a sua vida inteira. A vida dele foi o ápice do seu serviço. Essa é a verdade que nós temos de Cristo. Então, meus irmãos, que estão sendo instalados, também toda a igreja, o que nós devemos nos lembrar sobre isso? Mais uma vez, nós somos chamados para o serviço de Deus. Um serviço conforme Cristo, que tem a ver com compaixão, que tem a ver com misericórdia. Você não é chamado a morrer por algum irmão de forma expiatória, porque você também é um pecador e você não vai atingir esse objetivo. Mas mesmo assim, você é chamado da mesma forma a servir com compaixão, a servir com misericórdia, a servir com humildade os servos do Senhor. Basta, por exemplo, ver o serviço de Cristo a partir do versículo 29. Por exemplo, o Senhor aqui ele está curando 2 cegos, versículo 30, né, em Jericó. É claro, nós não temos esse poder para curar pessoas dentro do serviço que nós devemos prestar a Cristo. Mas, meus irmãos, especialmente os oficiais, nós somos chamados a servir para curar os cegos espirituais da igreja. Isso é o nosso serviço. Nós somos chamados a dar visão aos míopes, aos cegos. Somos chamados a curar os oprimidos da igreja pelos fardos desse mundo. Os que passam por dificuldades na igreja, somos chamados a servi-los, a dar alívio, tal como Cristo fez, dando alívio ao seu povo. Essa é uma responsabilidade, meus irmãos, universal.
Mas já que estamos hoje numa instalação falando sobre oficiais, isso compete de uma maneira bem mais plena e oficial ao pastor e ao presbítero dessa igreja. E, portanto, deve ser um modelo. É o que o apóstolo Pedro falou na sua primeira carta, capítulo 5, deve ser modelo do rebanho. Ou seja, em termos de serviço, sendo modelo de serviço para o rebanho de Cristo. Então, se oficiais, e eu me incluo também, se nós queremos ornar o nosso ofício com glórias, então precisamos se baixar ao povo para servir a esse povo. Então somos chamados a sermos escravos de Cristo, sendo então servos um dos outros. Nós devemos nos lembrar disso e manter isso como um propósito para nossas vidas. E por fim, meus irmãos, a congregação também é chamada a esse serviço. O seu serviço é cuidar desses homens também encarregados por esse serviço. Vocês são chamados a cuidarem também um dos outros. Vocês são chamados a orar pelos seus oficiais. Vocês são chamados a orar uns pelos outros. Isso é um serviço cumprido ao Senhor Jesus Cristo. Sendo igreja diante dos oficiais, dentro do seu serviço, vocês são chamados a submeterem-se aos bons conselhos e à disciplina também desses oficiais, como se servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. E é assim então, meus irmãos, que eu termino essa pregação com as palavras em Hebreus capítulo 13, versículo 17, falando desse serviço entre a igreja. Hebreus 13, 17. Nós lemos assim: isso em termos do serviço da igreja. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, que nos serviu com a sua vida, possa também nos encorajar a esse tipo de vida, que essa seja uma marca em nossas vidas para a glória do cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Amém.